Minhas irmãs, mais uma vez nós nos encontramos para meditar o Evangelho do dia. Por isso, nesta quinta-feira, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar atentos com o que os nossos lábios pronunciam e perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, palavras e ações, quando nos dirigimos ao Senhor ou falamos em seu nome. Somos anjos mensageiros de Deus ou Satanás, adversário acusador? Na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade, nós somos assim, como da nossa boca saem bênçãos e maldições. Todos nós somos assim, como Pedro. Na hora do louvor, na hora da oração, nós prometemos seguir Jesus por onde Ele mandar. Porém, logo que vem alguma dificuldade, nós tiramos o nosso time de campo. E isso já não consta mais nos nossos propósitos. Aqui neste episódio, de alguma forma, Pedro expressava a sua duplicidade de sentimentos que existe no coração de todo ser humano. Depois de ser inspirado pelo Espírito Santo e proclamar que Jesus era o Messias, Pedro mudou de ideia quando Jesus lhe falou de sofrimento e de dificuldades. Na sua fraqueza humana, ele teve a reação rebelde de quem está contra o pensamento de Deus. Por que nós fugimos do sofrimento? Há momentos na nossa vida em que nós também percebemos claramente o pensamento de Deus e entendemos as coisas que Ele nos segrega aos ouvidos. Outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade fraca e precária, e assim nós expressamos o pensamento do mundo, rejeitando por completo os sofrimentos e repudiamos toda mudança de planos. Não aceitamos de maneira nenhuma ser humilhados, queremos que tudo ocorra sem nenhum contratempo. Na nossa pretensão, meus queridos, não aceitamos ser humilhados, e o nosso orgulho logo se exaspera quando alguém nos acena com estas perspectivas. Jesus
veio para nós justamente porque somos imperfeitos. Por isso não podemos esmorecer diante das decepções que temos de nós mesmos, mas permanecer vigilantes, reconhecendo a nossa fragilidade. Assim como falou aos discípulos, Jesus hoje também quer saber de nós, concretamente, o que temos a dizer sobre ele. Quem é Jesus para nós? Precisamos ter consciência de que Jesus é aquele enviado do Pai, que veio ao mundo para concretamente nos fazer entender que todos nós podemos passar por qualquer dificuldade da vida ou morte, confiando no seu poder e na graça do sustento de Deus. Ele é a mão de Deus que nos ampara. Por isso, não precisamos nos inquietar nem nos angustiar diante dos desafios. Nós precisamos mesmo estar firmes, confiantes nesse Jesus. Não podemos de maneira nenhuma vacilar da nossa fé. Temos que estar sempre em prontidão e fazer com que as graças e os pedidos de Deus para nós façamos com grande amor, e não podemos ter medo das consequências que o mundo vai nos colocar. O importante, meus irmãos e minhas queridas irmãs, que Jesus está presente do nosso lado, sempre pronto para nos erguer se por acaso viermos a cair. Por isso, fiquemos atentos a este Deus maravilhoso que nos ama. Não se preocupe que dizem de nós, o que vão fazer conosco. O que nós temos que nos preocupar é com aquilo que Deus pensa de nós. E nós gostaríamos que Ele pensasse coisas boas. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso, sobre este amor que Deus tem por nós. E muitas coisas nós andamos fazendo por aí, que desagrada ao Senhor. Mais para frente nós vamos comentar esses assuntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam tomar conhecimento daquilo que o Senhor pede a cada um de nós.